Esse mês nós temos ministrado aqui sobre dons, talentos, sobre que cada um de nós temos algo de Deus para fazer. E hoje eu queria meditar com vocês sobre essa questão. Todos nós temos ouvido aqui, todos nós temos talentos, todos nós temos um dom, nós temos algo que Deus compartilhou conosco. Então eu queria perguntar, o que te impede de você colocar esse talento, esse dom à disposição de Deus? O que impede você de realmente ser um canal de bênção para as pessoas que estão à sua volta? Alguns talvez apresentem algumas desculpas. Ah, Carlos, é que ainda eu não descobri nem o meu dom, nem o meu talento. Ah, Carlos, a verdade é que eu sou muito limitado. A minha história, a minha família, da onde eu vim, não sei se sai alguma coisa boa. Então nós vemos que desculpas e desculpas, até na Bíblia tem. Se você observar as pessoas que foram chamados por Deus, eles não tinham um currículo tão forte. Todos eles, de certa forma, apresentaram as suas fragilidades. E eu queria que então, nesta manhã, você pudesse eliminar as suas desculpas. E nós vamos analisar algumas coisas. Como que Jesus selecionou os seus discípulos? Eu te pergunto, se você hoje fosse selecionar os discípulos, assim como Jesus fez, e você fosse analisar o currículo de cada um deles, se Jesus fosse assim, deixa eu ver, qual é o seu dom? O que você sabe? O que você faz? Quais são as suas habilidades? Qual é as suas dificuldades? Quais são as suas lutas? Quais são os seus problemas? Talvez Jesus não escolheria Pedro. Talvez Jesus não escolheria João, Judas e os demais. E hoje nós temos como igreja aqui, nós aqui da comunidade, nós temos falado que está chegando um momento em que Deus quer mover intensamente aqui. Nós temos profetizado, nós temos liberado esta palavra de que o Espírito Santo está pairando sobre nós para expandirmos, para crescermos, para que cada um de vocês realmente sejam pessoas, seja um filho de Deus frutífero. Que seja alguém que vai estar produzindo naturalmente. Porque uma ovelha saudável, ela produz ovelha. Uma árvore saudável, ela produz frutos. E se nós não estamos gerando vida, se nós não estamos multiplicando o que Deus nos deu, nós precisamos de um alerta. Nós precisamos estar atento. Por que que a minha vida cristã, ou por que que eu como pessoa não consigo gerar vida na minha casa, no meu trabalho, por onde eu vivo e na igreja? Por que que eu não consigo exercer aquilo que eu entendo que Deus me chamou, se você entende? Então eu queria que nesta manhã você pudesse entender. Nós estamos convocando vocês a tomarem posse. Nós estamos motivando vocês a realmente agir naquilo que Deus tem falado ao seu coração. E eu queria analisar um pouquinho, Jesus, ao selecionar os discípulos. É interessante que a mensagem dele foi muito simples. Sigam-me, venham e sigam-me, e vocês serão pescadores de alma. Pedro sabia do talento dele? De pescador. Os demais, e tinha um bom grupo de pescador, mas espiritualmente falando, eles nem eram seguidores de João Batista como alguns eram, que já estavam seguindo um profeta.
Mas Jesus vem e faz o convite geral: vinde, se aproxime, me segue, e vocês serão pescadores de almas. Esse convite foi individual, esse convite foi olho no olho em alguns casos, mas ele traz esse convite a todos nós, dizendo: olha, sigam-me e vocês se tornarão frutíferos. Sigam-me e vocês vão gerar vida. Lá em João 15 fala que as varas que estão ligadas nele naturalmente dão frutos. E Deus está te chamando para isso. Deus está chamando aqui nesses dias, falamos sobre não enterrar o talento. Então Jesus, ele traz isto, ele traz esse convite, falando: olha, é só me seguir. E é interessante que todos que foram chamados, eles não estavam preparados. Se você pegar, vamos lá, Jonas era um profeta, mas de repente quando Deus o chama para uma missão específica, ele vai caminhando e ele enfrenta fantasmas, desafios interiores dentro dele, e ele entra numa crise muito grande, ele se sente inseguro. Ele já era um profeta, mas quando nós seguimos e aceitamos o chamado de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai trabalhar intensamente no nosso coração. Ele vai permitir situações de medo, de insegurança, de incerteza, mas se você está seguindo a Ele, você pode ter certeza que Ele vai estar te ensinando. Então Jesus, ele chama, está lá em Marcos 4,19, mas Jesus, quando ele chama e as pessoas, os discípulos começaram a segui-lo, ele começa o quê? A ensinar. E o ensinamento que Jesus estava dando era, ele parava, ele ensinava através de palavras, ele ensinava através de exemplo, ele manifestava o reino de Deus de uma maneira natural na vida dele. Ele não sentou ali, agora vamos ter isto assim, não. Ele ensinava naturalmente. E ainda hoje Deus também continua nos ensinando pelas circunstâncias. Deus continua nos ensinando pelas provações. Deus continua nos ensinando pela habilidade do corpo dele. Deus usa os dons, os ministérios, cada pessoa do seu jeito para nos ensinar. E se nós estamos seguindo, então, e nós compreendemos que Romanos 8 diz assim: olha, todas as coisas vão ser direcionadas para o seu bem. Então nós vamos começar a entender as diferenças dos dons, dos ministérios. Nós vamos ver que cada um no corpo tem um jeito diferente de ensinar, de comunicar, de fazer as coisas. E nós não vamos nos comparar, porque Deus chama a cada um no seu potencial. Porque se eu fosse me comparar com as pessoas, duas possibilidades haveria. Uma delas é que em relação a alguns, eu seria melhor. Se eu fosse me comparar com as pessoas, provavelmente teriam pessoas que ainda não desenvolveram os meus talentos. Então esta é a possibilidade de eu me sentir superior. Não, quando eu falo, quando eu faço, então a comparação gera o quê? Orgulho. Gera uma atitude de achar que só do meu jeito é certo. E isto gera o quê? Bloqueio, impede da glória de Deus, do poder de Deus se manifestar, porque a Bíblia é muito clara em dizer: a minha glória não darei a nenhum outro. Mas a segunda possibilidade, ao me comparar com alguém, é eu me sentir inferior. Eu não sei tocar que nem ele. Eu não sei falar como ela. Eu não tenho tanta facilidade. Eu não conheço tanto como ele. E gera o quê? Um sentimento do quê? De autocomiseração. Um sentimento que destrói a sua autoestima. E você vai então caminhar nesses dois caminhos. E Deus, Ele não nos compara com ninguém. Ele não está colocando para nós: olha, você tem que ser igual o fulano. Você tem que ter as mesmas atitudes de cicrano. Não, Ele nos chama e diz: segue-me.
O chamado de Deus para mim e para você é: segue quem? O Mestre. Segue a Jesus. E é interessante que os ensinamentos de Jesus eram muito claros. E por que eu e você queremos que o outro seja igual a nós mesmos? Por que nós queremos exigir que a pessoa tenha os mesmos trejeitos? E algumas igrejas até parece que ensina os seus obreiros até ter o jeito do dedo que não tem defeito, mas tem que torcer como mesmo, falar que nem o... Amados, Deus te fez exclusivo. Deus te fez especial. Deus te deu um jeitinho ou um jeitão. Mas se você está seguindo ao Senhor de coração, Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar, Ele vai fazer que, se você tiver disposição de seguir, se você está seguindo, se o seu coração é: eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu quero ser usado para impactar esta geração, eu quero que os meus dons e talentos fluam intensamente, Ele vai estar investindo, já está, vai continuar investindo na sua vida. Então os discípulos foram chamados, Jesus mostra um propósito: vocês serão pescadores de alma. Jesus ensina através da sua palavra, lá pregando para eles, mas também dando exemplo. Jesus ensina fazendo os milagres, expulsando o demônio, trazendo conhecimento da palavra. Assim nós vemos também que Deus tem feito isso com você. Você, ao participar da igreja, Deus está fluindo. Deus coloca alguém do seu lado aí para te ensinar. Mas, cara, essa pessoa é chata. Ai, eu não aguento. Quando ela vem perto de mim, dá vontade de sair correndo. Mas quem colocou essa pessoa do seu lado? Foi Deus. Para quê, cara? Imagine, isso é provação. Acho que é o inimigo que está colocando essas coisas na minha vida. Não. É Deus te ensinando a ter paciência. É Deus te ensinando a perdoar. É Deus te ensinando a ter misericórdia. É Deus te ensinando a você exercer o propósito dele, que é abençoar. E ele até ensina que nós temos que orar e abençoar até os nossos inimigos. Isso é reino. É chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. E nesta caminhada, então, Deus está ensinando. Deus está ensinando a ter pessoas que te cobram muitas vezes, pessoas que disciplinam você. Ah, mas fulano falou, não, Deus está no comando. Deus está no comando. Me lembro de Moisés. A Bíblia diz lá em Atos 7, de que ele entendia, ele compreendia de que Deus levantaria ele para libertar o povo de Israel. E ele age naquele ímpeto, porque chegou a minha hora. Quando ele vê um egípcio humilhando um israelita, ele fica tão indignado: eu sou o libertador. Pegou a espada e matou o egípcio. Matei o cara, puxa vida, e agora? Vou esconder para ninguém ver. Mas Deus, ele tinha convicção disso. Deus está me chamando para fazer isso. Aí então no dia seguinte vê dois israelitas, dois judeus brigando. E eu fico: calma, separa, não sei se são irmãos. Moisés, quem instituiu vocês sobre o juiz sobre nós? Porventura quer matar um de nós? Moisés, ele antecipa a hora. Ele age no seu ímpeto e ele foge. Passou 40 anos de ensinamento, de tratamento, de Deus estar espremendo, ele ter que se submeter a se tornar um pastor, de ter enfim. Deus continua te ensinando. Deus continua permitindo esta prova. Mas por que não abre a porta para mim? Ai, ficam me segurando. Deus está te ensinando, Deus está te treinando para que você tenha a reação certa nos nãos. Porque o não das pessoas, o não de Deus é oportunidade de você não perder o foco.
Então nós precisamos entender que Deus está investindo em nós. Vamos avançar. Também Jesus, Ele fez algo com os discípulos. Ele delegou a autoridade. Nesse processo de treinamento, de chamado, treinamento, e agora Ele libera a autoridade. Ele ordena que os seus discípulos vão 2 a 2 e eles vão cumprir o propósito. Carlos, eu não estou trabalhando para Deus porque ainda eu não sou batizado com o Espírito Santo. É uma boa desculpa. Mas os discípulos foram enviados antes de serem batizados com o Espírito Santo. E eles expulsaram demônios, curaram os enfermos, manifestaram o reino, até mesmo antes do revestimento pleno. Você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Se você está seguindo Jesus, se a sua vida, se você tem convicção de salvação, se Jesus é Senhor da sua vida, e você tem caminhado com Ele, você tem caminhado, cai, mas pede perdão, está avançando, meu amado, você não tem desculpa. Deus está te enviando. E pode ter certeza, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum. Colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem aqui quer ser usado no dom de cura? De orar e Deus curar? Qual é a escola? Qual é o caminho? Ah, Carlos, eu estou esperando Deus tocar no meu coração. Ah, eu estou esperando receber um anjo que diz: minha serva, meu servo, pode orar pelos enfermos, porque eu... Não, só tem um jeito de você ser usado no dom de cura. Sabe qual é? Orar pelos enfermos. Só tem um jeito. Cara, mas e se eu orar e não curar? Não é problema seu, vai e ora. Vai e ministra. Jesus tem poder. Olha, me permite orar por você. E Deus vai operar sinais através de você. Porque Ele delegou autoridade. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo, ide, portanto, pregai o Evangelho. Então, meu amado, só existe um jeito de você conhecer mais profundamente o seu dom, o seu talento, é caminhando, é avançando, é não se calando, é abrindo a boca, é estendendo as mãos, e tudo que tiver a mão para fazer, faz segundo as suas forças. Não espere vir um anjo de falar. Jesus já deu para mim e para você. Quem aqui é salvo e tem certeza, diga amém. Quem aqui tem certeza que Jesus vive em você? Então, você já é um escolhido. Então, você está seguindo a Ele. Então, Ele já está investindo na sua vida. A cada dia que você senta nesta cadeira, ouve a palavra. A cada dia que lá no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto e fala com Ele. A cada dia que você lê a palavra. A cada dia que você cai. Ô pai, agora piorou. É quando você cai e você corre para Ele, você vai aprender que não vale a pena ficar no pecado, porque só você vai agradar a Deus. E olha, se você começar a afundar assim como Pedro, Jesus estendeu as mãos. E se você tem um coração sensível e ensinável no pecado, você vai se arrepender e corre direto para Deus e fala: Senhor, eu não vou mais fazer isso. Então Deus está investindo em você. Ele está liberando para mim e para você unção, graça. Ele disse assim: não vou deixar vocês sozinhos, mas enviarei o Consolador.
Ele enviou o Espírito Santo. Agora nós já estamos avançados, um pouco além dos discípulos, porque nós já temos o Espírito Santo. Ele já está derramado. Ele já enviou, já derramou. E quanto mais eu me conecto com Deus, mais o Espírito Santo vai me usar. E a função do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade, nos consolar, nos assistir em nossas fragilidades. Nos assistir naquilo que, eu não consigo. Mas Senhor, eis-me aqui. O Senhor é maior do que essa circunstância. Eu vou abrir minha boca e o Senhor vai cumprir o teu propósito. Ele vai nos assistir, dar suporte. Você tem a presença dEle na sua vida. Então você não tem desculpa para não dizer, Senhor, eu quero ser usado. Começando na sua casa. Começando você marido, você pai, assumindo a sua posição de dizer, Senhor, eu sou. Junto com a minha esposa, nós vamos fechar as brechas deste lar, porque aqui o Senhor reina. Aqui o Senhor é o Senhor desta casa. Lá no seu trabalho, você vai ser o melhor funcionário da empresa, porque ali você é um missionário, ali você é um servo de Deus, ali você é uma testemunha, ali você tem que brilhar, o seu dom, o seu talento vai fluir ali, a graça de Deus vai fluir ali, e o seu patrão vai começar a observar, puxa, esse rapaz, esta mulher, este homem, se dedica tanto, o chefe vai te chamar, porque o que você planta, você colhe, e de repente, não mais que de repente, você vai ser promovido, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar condições para que você diga assim, Senhor, cumpre em mim. Quantos funcionários de excelência que se dedicaram intensamente como empregado, hoje são empresários. Bem-sucedidos, porque foram fiéis no pouco e no muito o Senhor acrescentou. Na igreja da mesma forma, você limpa banheiro, você é diácono lá, cuidando de carro, seja fiel no pouco, mas Deus não quer que você fique estagnado. Eu sou o melhor músico da igreja, louvado seja Deus, mas ser só músico é muito pouco no reino. Deus quer que não só o seu toque no instrumento, a glória dele se manifeste, mas Ele quer que o abrir da sua boca, a sua atitude, o seu comportamento, quando você deixa de tocar o instrumento, a glória dele continue sendo manifesta. Na minha vida, pela misericórdia de Deus, como pregador, do que adianta eu fazer sinais e prodígios, se não tiver vida com Ele? Então Deus está investindo em mim e em você. Deus está chamando você, e chega de desculpa. E alguns de vocês já sabem o talento, alguns de vocês já sabem o dom, mas muitos de vocês não sabem. Continua e se coloca à disposição. Jesus foi exemplo. Jesus enviou o Espírito Santo. Jesus nos deu realmente os recursos necessários. Mas Carlos, como que eu posso, então, eu que não sei o meu chamado, eu que não sei o meu dom, como que eu posso descobrir quem eu sou? Comece a exercer compaixão. Comece a orar para que Deus te dê compaixão pelas pessoas, amor pelas pessoas, amor por aquele que sofre. Compaixão é se compadecer do que sofre. De você sentar ao lado de um irmão aqui e se compadecer deste visitante que não sabe, não conhece ninguém. É você ter sensibilidade de ver que aquela pessoa que está ali, ninguém conhece. Você se compadecer ao ponto de dizer, oi, tudo bem, seja bem-vindo. Olha, se sinta à vontade. Olha, que bom, um prazer. Isso é compaixão. Porque se coloque no lugar dele, chegando aqui numa igreja com mais de 200 pessoas, você entra e ninguém fala com você. Você entra e sai e ninguém diz bom dia. Como que você se sente num lugar que você não é conhecido?
Ai, Carlos, graças a Deus que ninguém me conhece. Eu detesto falar com pessoas. É? Lógico que não. Quem de nós não queremos ser acolhidos? Quem de nós não queremos receber um sorriso? Seja bem-vindo. Quem de nós não queremos ouvir uma palavra de encorajamento? Quem de nós não queremos um abraço? Ah, Carlos, eu tenho mais o que fazer. Eu vim aqui para falar com a irmãzinha, eu estou meio afim dela. Deixa para depois. No final do culto você vai levar ela para casa e aí você conversa. Se você tiver compaixão daquele que senta do seu lado, o amor de Deus vai fluir e você está semeando. Deus vai abençoar o seu namoro, que tanto você está orando. Só um parênteses. Tem jovem que está pedindo para o anjo falar. Não, você vai ter que falar na hora certa. Mas voltando. Desenvolva a compaixão. Nesta igreja, eu não acredito, ninguém conversa com ninguém. Eu não sei. Eu fui lá na outra, para as pessoas acolheu, eu disse, quantos anos tem de fé? Eu já estou 5 anos, 10 anos de fé. Eu fui visitar uma igreja, eu fui tão acolhido. E o que você tem feito aqui? O que você tem feito com o seu talento, com a sua história, com Jesus que está em você? Você tem compaixão do visitante que entra aqui? Que tal? Aprendeu a fazer lá? Vem, aplique aqui. Eu vou para lá, porque lá eu me acolheram. Vai com Deus. Mas sabe o que acontece? Você não vai ser feliz lá, porque o problema está dentro de você. Voltando. Desenvolva compaixão. Desenvolva compaixão. Deus está investindo em você. Você já tem dom. Você já tem talento. Você tem que ter compaixão, misericórdia. Não acredito. Nesta igreja, fulano pisou na bola. E ele faz. E se fosse você que tivesse pisado na bola, como você gostaria de ser tratado? Com pedradas que você tem dado a ele? Compaixão. Compaixão. Deus não nos instituiu como juiz. Fulano saiu da igreja. Eu não acredito. Deixa ele, irmão. Por que você vai dar uma de juiz? Deus vai cuidar dele. Louvado seja Deus. Que ele está servindo a Deus em outro lugar. Não pegue pedra. Desenvolva a compaixão. É o primeiro passo para você descobrir a intensidade do seu chamado. Para você descobrir que o talento e o dom que você tem é para abençoar. Segunda coisa importante, para você descobrir e se sentir frutífero, é você se envolver no serviço. Em todo o serviço que você pode servir. E Jesus disse para mim e para você, aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Não, mas o meu dom é para cantar com todo o respeito. Dá um tom aí. Eu pego qualquer tom, de barítono a não sei querito, mas não berito. Quando eu prego com respeito, com licença, a sabedoria se manifesta. O conhecimento que eu tenho do hebraico, jamaico, herbaico, bareraico, sirva. Comece a servir. Davi foi ungido rei. O bambambam da época, Samuel, profeta do povo reconhecido por toda a nação, vem na casa lá de Jessé e manda chamada, os bambambam não foi aceito, Davi vem lá do pastoreio, ele recebe o óleo, imagine, não era um ungir como a gente faz com o dedinho, eles pegavam o chifre. Imagine você tomar um banho do óleo da unção e o profeta diz, você será rei em Israel. Aleluia, chegou a minha vez, passei no teste, é comigo mesmo. Você vai ver a hora que eu falar.
Foi esse o espírito dele? E tem gente brigando por cargo, por posição, se sentindo coitadinho porque ninguém me reconhece. Eu vou chorar com você. Davi, ungido pelo profeta, que na verdade naquele tempo o profeta tipo Samuel era o porta-voz de Deus. Ele é selecionado e ungido. E aonde ele foi? Continuou cuidando das ovelhas do seu pai. Continuou naquela caminhada, seguindo o propósito. Aí um dia o pai disse: ô Davi, vem cá, vai levar lá um lanchinho, vai levar lá um queijo, acho que eles eram mineiros, viu, irmãos? Vai levar lá um lanche para os seus irmãos que estão em batalha. Chegou a hora. Vai chegar a sua hora. Dá um amém aí. Vai chegar a sua hora de você fazer aquilo que é extraordinário. Mas para chegar no... Essa aqui é uma inspiração do momento, eu nunca pensei, vou ter que falar, vou gravar. Para você chegar no extraordinário, faça o ordinário. Uma inspiração, isso é boa, anota aí. Para você fazer o extraordinário, faça o ordinário. Para você fazer o sobrenatural, faça o natural. É uma inspiração, isso eu gostei, tem a pessoa anotar essa. Para sermos tremendamente transbordante na unção de Deus, no sobrenatural, temos que fazer o natural. E qual é o natural? Orar, ler a Bíblia, jejuar, servir, amar, dedicar no anonimato. Mas chegará a hora que você vai ser levantado. Porque não dá para esconder uma luz debaixo da cama. Não dá para esconder uma cidade edificada. Não dá para esconder o talento edificado, revestido da graça. Deus te levantará se você estiver seguindo, caminhando, desenvolvendo misericórdia, desenvolvendo amor, servindo. Quer ser o maior, sirva. E comece na recepção da igreja. Comece a se importar com o visitante. Mas você é visitante? Não, já faz 10 anos que está aqui. Então, um prazer e me perdoa por não ter te conhecido. Meu nome é Carlos, um prazer. Onde eu tive uma experiência aqui marcante na arena. Tinha um casal aqui, que veio trazer o seu filho adolescente. Ele estava aqui de pé, ali, imagine, no meio de jovem. Eu fui lá falar com eles. E bati o maior papo com ele. Aí eu estou empolgado, eu estou eletrizado, já testemunhei. Aí descobri que eles vieram de São Paulo há 1 ano e pouquinho. Tem os filhos no colégio. O filho dele, adolescente, está participando de família tradicional. Eles se conheceram em grupo de jovens da católica, fervoroso. E amém. Falei, meu irmão, seja bem-vindo. Aqui a gente não está discutindo religião. Nós falamos de... Não, meu filho está indo no Farol. Nós trouxemos ele aqui para participar. Que eu achei lindo, irmãos. Que momento precioso que eu tive com esse casal. Que precioso que foi. Não tenho oportunidade de falar com todos. Eles deixaram o filho adolescente aqui e foram. Estão vindo. Mas alguém precisou acolher. É obrigação sua. Você que é pastor. Não, você que é corpo. Eu que sou corpo. Nós que somos corpo. Gastei ali um tempo. Aí mostrei. Ele é tão feliz com o que Deus tem feito no colégio, na vida do filho. Falei, olha, eu venho de tradição, mas aqui está sendo tão bom eu trazer o meu filho a se envolver. Exerça. Sirva aquele que está chegando. Ame quem está chegando. Faça a sua parte. Você vai dar fora que nem eu. Às vezes eu chego, tenho procurado um pouquinho. Antes do culto estou fazendo isso. Vou lá, oi, tudo bem? Você é visitante? Não, pastor, já faz 2 anos que eu estou vindo. Eu falei, desculpa. Mas voltando.
sirva. Então, para que você desenvolva o seu dom, seja servo, porque aquele que serve vai ser honrado. Desenvolva então misericórdia. Desenvolva misericórdia. Sabe, seja misericordioso com o que cai. Seja misericordioso para estender as mãos e levantar o que cai. Não use pedra. Seja alguém também que olha bem. Nessa caminhada, você vai se sentir inseguro. Você vai ter medo. Você vai se sentir fragilizado. Busque apoio. Vai conversar com alguém. Olha, eu não sei o que fazer nessa situação. Ora por mim. Nós precisamos, sabe, viver como corpo. Então, meu amado, você não tem desculpa para fugir do propósito de Deus. Outra coisa importante nesta caminhada, para você desabrochar no seu dom, no seu talento, você tem que desenvolver o espírito perdoador. Não tem jeito. Você só convive com uma pessoa praticando perdão. Olhe para o seu casamento. Quem aqui casou com a pessoa que você amou, amava e ama? Tudo bem, vamos lá atrás, volta o filme. Eu sei que você ama ainda. Mas quem aqui casou com a pessoa que amava? Eu casei com a pessoa que eu amava muito. Ao ponto de demorar um tempo para dobrar a Dona Antônia, a família. Mas Deus me deu a pessoa que eu amava. Mas olha, faz 34 anos... eu já machuquei muitas vezes a pessoa que eu mais amava. Com as minhas falhas, com as minhas fragilidades. E se ela não tivesse me perdoado, eu já estaria na estatística. Se você não perdoasse a sua esposa amada, o marido... não, meu marido é um estrupício. Não, faz favor, hein? Se você não perdoar, você já estava separado. Então, ministério, chamado, talento, se desenvolve com o perdão. Porque quando você está no ministério, quando você está desenvolvendo talento, você vai ser injustiçado, você vai ser criticado, vão te rejeitar, não vão gostar do que você falou, vão olhar torto para você, porque você, olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Sem perdão não há vida cristã. E não pense você que o seu talento, o seu dom supera isso. Desenvolva o espírito perdoador. Ainda bem que eu acredito nesse princípio, porque senão eu estaria perdido. Que bom que você me perdoa dos meus foras. Agora, preste atenção, irmãos. Jamais estou eu aqui falando sobre... eu uso um termo chulo e vou usar. Jamais estou aqui para justificar pecado ao falar isso. Jamais picaretagem na vida cristã. Fragilidade, sim. Limitações, sim. Coisas que eu tentei fazer, não consegui. Mas picaretagem é aquele cara hipócrita, que aqui tem cara de santo, na rua um capeta. Isso é picaretagem. Que vem aqui e faz cara de santo. Está se envolvendo no pecado, na prostituição. Mantém até pessoas que estão escolhendo o pecado. Sabe o que é picaretagem? É o adúltero que leva a flor para a esposa e diz: te amo, te amo, te amo. Olha, vou ter que viajar, eu só volto segunda, e vai se encontrar com a amante. Isso para mim é abominação. É da mesma forma de quem sobe aqui e tem uma vida dupla. Isso é picaretagem. Agora, nós que subimos aqui, muitas vezes, querendo acertar, nós erramos. Muitas vezes, sabe, no intuito de ajudar, machucamos. Isso que eu estou falando. Limitações. Então, amado, fecho. Quais são as suas desculpas para se tornar estéril? Quais são as suas desculpas para não gerar frutos? Quais são as suas desculpas para não cumprir o seu chamado? Quais são as suas desculpas para não viver o que Deus chamou você para viver? Que nesta manhã você possa dizer: Senhor, eis-me aqui,
eu quero te seguir. E eu quero fazer a minha parte. Eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero, Senhor, realmente dizer: eis-me aqui.